Tradicionalmente, os utensílios usados para arte final são o bico de pena, o marcador de ponta fina, como a caneta artística Pitt, e o pincel. Usar bem o bico de pena não é fácil. Antes de começar a arte e finalizar os desenhos, convém fazer alguns testes para ganhar prática. Desenhe várias linhas com movimento circular. Para adquirir fluidez no traço, desenhe vários Es, tentando manter as mesmas dimensões. Depois, trace uns maiores e outros menores. Finalmente, repita o exercício traçando Ns. Pratique traçando linhas e tentando manter uma pressão constante com a mão. Assim conseguirá linhas de grossura uniforme. Pelo contrário, variando a pressão, conseguirá linhas de grossura diferente. Agora a arte finalize um desenho seu com o bico de pena. É aconselhável fazer o teste numa fotocópia. Assim você terá a possibilidade de corrigir caso cometa um erro. É uma boa ideia escanear o seu desenho. Assim você pode usar o computador para apagar o traço a lápis. Quando a arte finalizar um desenho, tente adaptar a grossura do traço à importância que quer dar ao contorno. Por exemplo, use um traço mais grosso para a bochecha e outro mais fino para o contorno inferior do rosto. Defina o cabelo começando com um traço leve, aumentando a pressão sobre as pontas para lhes dar maior suavidade. Os marcadores de ponta fina são mais fáceis de usar, pois não é preciso recarregar a tinta, mas, por outro lado, seu traço é mais uniforme e pode ficar um pouco rígido. Para evitar que isso ocorra, utilize canetas com pontas de diferente grossura. Por exemplo, você pode arte finalizar os detalhes com uma caneta artística Pitt de ponta super fina e depois dar mais força a alguns traços com uma caneta artística Pitt de ponta fina ou média. Com um marcador com ponta de pincel, você obtém um efeito suave, parecido com o de um pincel. Pode-se usá-lo para realçar alguns elementos, como as sobrancelhas, ou para preencher diversas áreas do desenho. O pincel é um dos instrumentos mais versáteis, mas requer um pouco de prática para ser usado corretamente. Segure-o em posição quase vertical, de forma que apenas a ponta toque no papel. Deste modo, você obterá linhas muito finas e delicadas. Aplicando uma ligeira pressão, é possível modificar a grossura da linha. Assim como com o bico de pena, use uma grossura maior para realçar os contornos do desenho ou para preencher as zonas de sombra ou o cabelo.